Olá, estrela! Nesse vídeo você vai descobrir como você pode ler tarô, mesmo que você seja iniciante. Será que é possível? Será que eu tenho que ter um nível avançado para que eu consiga fazer uma leitura para alguém ou até para mim mesma? Então vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou Angélica Lino e se você quer aprender tarô, mesmo que esteja começando do zero, você está no lugar certo. Já segue aqui o nosso perfil, se inscreva, curta esse vídeo para que assim você seja avisada das próximas aulas, né? Porque não são vídeos, são aulas que te ensinam, que te mostram que aprender tarô é bem mais fácil do que parece. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar desse tema. Será que eu consigo ler cartas, Angélica, mesmo sendo iniciante? Então, eu trouxe 4 passos muito simples para que você consiga, sim, fazer as suas leituras. O primeiro passo para que você consiga fazer as suas leituras, mesmo que você seja iniciante, é o passo fundamental. Você precisa saber as 78 cartas. O que é saber? É eu pegar um livro e resumir tudo que está no livro no caderno? É eu decorar as palavras-chave em relação a cada carta? Na verdade, o que eu quero dizer com você entender as cartas é realmente você entender, você ter a sua percepção do que significa cada carta. Por exemplo, a gente tem aqui As de Paus. O que essa carta, o que essa energia significa para você? O que você conseguiu entender, extrair ao entender, ao estudar a carta? E também a trazer as suas próprias percepções. Porque quando você está estudando, né, por exemplo, você vai fazer uma leitura para si mesma, você tem que responder de acordo com o seu mundo. Então não adianta ficar decorando igual um robô o que significa cada carta e não pensar sobre elas. E é por isso que comigo você aprende mais rápido e mais fácil. Por exemplo, eu trouxe aqui um livrinho, né, que vem quando você compra um tarô. Então aqui, por exemplo, no As de Bastos, né, de Paus, ele fala novos começos, centelha criativa e ideias férteis. Mas o que isso significa, por exemplo, Angélica, se eu for tirar uma... Vou pegar meu baralho, iniciar o dia, eu vou tirar uma carta para mim. As de Paus, o que isso significa para você em relação ao significado que você entendeu aqui do livrinho? Então, o primeiro passo é isso, né? É evitar ser um robô, ser um repetidor de professores, de livros. É você conseguir encontrar o seu próprio caminho. E como que você encontra o seu próprio caminho? É você, primeiramente, estudando um método que te ensine as 78 cartas. Então, quando você mesmo, depois de estudar todas as cartas, aí você já pode começar a fazer suas próprias leituras. Inclusive, um erro bastante comum é o quê? Muitos alunos, né, estudam só os 22 arcanos maiores, que são aí os mais falados no mercado. Se você pesquisar, por exemplo, você vai encontrar muitas aulas dos 22 arcanos maiores, mas se esquecem, né, das 56 cartas dos arcanos menores. E aí, para quem começa a fazer as leituras assim, vai sentir dificuldade, porque não vai conseguir conectar com os arcanos menores, tá? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Você quer ler tarô? É possível, sim, se você realmente quer aprender, você quer de verdade, é só você fazer isso, não tem como reinventar a roda. Quando a gente começa a reinventar ciclos, situações, o nosso aprendizado fica difícil, né? Então, por exemplo, tem certos estudos que você encontra que vai nos mínimos detalhes da carta, e aí você fica preso o quê? Em imagens. E aí, se você vê outro baralho que não tem esses detalhes nas cartas, você vai ficar perdida. Porque o tarô é uma linguagem em quê? Em símbolos, em imagens. Então, a cada carta que a gente vai pegando, a gente precisa olhar de uma maneira geral.
né? E assim você já vai conseguir fazer as suas leituras. O segundo passo para que você consiga ler tarô, mesmo que você seja iniciante, você precisa ler uma carta de cada vez. A grande dúvida dos alunos, né, de quem está iniciando muitas vezes é isso. Angélica, como que eu vou ler um arcano menor com um arcano maior? Se eu pegar um arcano menor com um maior, vai mudar, por exemplo, o que significa o arcano maior? Olha só as perguntas que eu sempre recebo. E na verdade, Estrela, o que você precisa entender, como eu ensino para as minhas alunas de um jeito bem simplificado, é o quê? Que o tarô é um livro. Mas vamos ir além nessa aula. O tarô não é simplesmente um livro. Imagina um livro em formato de gibi, historinhas em quadrinho. Provavelmente você já deve ter visto algum desses gibis, né? Então, como que funciona? A cada quadradinho a gente tem uma parte de uma historinha. Só que, o que que acontece? Para você entender o livro inteiro, vamos supor assim, você precisa ir seguindo cada quadrinho. Quando eu leio o segundo quadrinho do gibi, eu não vou mudar o que eu vi anteriormente, eu vou complementar. É como se fosse contar uma história, olha que simples. Então vai depender, para você conseguir fazer uma leitura clara, simples, né, sem complicações, do método do jogo que você vai escolher. Por exemplo, vou escolher uma leitura com 3 cartas, e essas 3 cartas vão representar passado, presente e futuro. Então a gente tem uma linha do tempo com uma tendência. Esse é só um exemplo para você entender. Então quando eu tiro essas sequências de cartas, eu vou entender, por exemplo, uma carta aqui, eu vou tirar outra para a gente entender a carta da força no sentido do passado. Então eu vou ler o que eu entendo sobre a carta da força no passado em relação à pergunta que você está fazendo. Aí depois eu vou tirar outra carta em relação ao momento presente. O que eu entendo sobre determinada carta, por exemplo, 8 de copas em relação ao meu momento presente. E assim sucessivamente, tá? Então a questão é, tem um monte de carta, Angélica, como que eu faço? Leia uma de cada vez e no final faça um resumão geral, né? É como um livro muitas vezes. A gente lê, tem várias páginas. A gente lê para acompanhar a história e no final você pensa, o que eu entendi desse livro? É sobre isso a leitura, tá? Então aqui comigo você aprende tarô de um jeito descomplicado. E o terceiro passo é um passo muito importante, que é o quê? Você precisa gostar do seu baralho de tarô. Às vezes a gente tá iniciando os estudos, né? A gente compra um tarô que tá todo mundo falando, compra esse tarô. Só que você olha para as imagens, você não gosta das imagens, né? E aí, quando você não gosta, o que vai acontecer? Você vai ficar travado, porque você vai estar ali olhando algo que, nossa, coisa chata. É como eu tentar assistir uma série, um filme de um personagem que eu não gosto, não acompanho. Então, o tarô é energia. Você precisa se sentir bem, você precisa gostar do seu baralho de tarô. O gostar aqui também que eu tô te ensinando não é um gostar no sentido, meu Deus, ninguém toca no meu tarô é sagrado, é puro. O tarô é um livro. E sim, você tem que ter seus cuidados com o seu livro, mas você precisa, né, gostar das imagens, gostar daquilo que você está vendo. Ah, Angélica, eu comprei um tarô que falavam que era muito bom, que era legal, só que não sei. Eu tô procurando outros. Isso é natural. Isso vai acontecer com você mesmo que seja iniciante. Mas o princípio para os iniciantes é que você aprenda assim com o tarô Rider-Waite, porque as imagens são fáceis de você conseguir compreender o contexto. Dependendo do tarô que você vai escolher, tem outros elementos, né? Elementos de culturas, elementos ali de imagens, símbolos, ocultistas. Então, é informações, Angélica. Nossa, muita informação, mas eu só estou te alertando aqui, né? Tem várias versões do tarô Rider-Waite. Então você pode, né, muitas vezes digitar aí na internet, no YouTube, versão do tarô Rider-Waite X, Y, novo tarô. O tarô Rider-Waite está com a gente aí desde 1910, ou seja, mais de 100 anos. Então imagina as edições, são muitas edições do mesmo tarô. Então o que isso eu quero te dizer?
que a finalidade, o significado das cartas vão ser sempre os mesmos. Mas para que você consiga fazer uma leitura de forma clara, você precisa gostar das suas cartas. O quarto ponto para que você consiga ler tarô, mesmo sendo iniciante, você precisa ler tarô todos os dias, né? Ah, Angélica, não tem ninguém me fazendo perguntas. Minhas amigas, meus parentes, ninguém me chamou para ler tarô para eles, e agora? Primeiro passo é você ler tarô para si mesma. Então, eu não tenho pergunta nenhuma, tira uma carta, um conselho do dia para você. À noite, quando você chegar do trabalho, de toda a sua rotina, olhe novamente essa carta que você escolheu, o que ela significou no seu dia. Mais um bônus, né? Tenha um caderno de anotações, um diário, onde você vai colocar ali as cartas que você está estudando, as cartas que você tirou no seu dia. Então, quanto mais você fazer suas próprias leituras, você vai estar confiante. Então, por exemplo, você está estudando os arcanos maiores. Ao você concluir os arcanos maiores, você pode tirar uma carta dos arcanos maiores e já começar a fazer as suas interpretações. Ah, Angélica, agora eu estou estudando os arcanos menores, o naipe de ouros. Então, a mesma coisa. Eu posso todos os dias ali escolher um naipe de ouro, uma carta, e escolher, que eu falo, né? Não é você olhar as imagens das cartas e falar assim, qual que é mais bonita, qual que eu quero. É você embaralhar as cartas e tirar uma carta. A partir disso, você interpreta. Isso é tarô. Mas antes, o fundamental é o primeiro princípio. Você precisa entender as cartas e não decorar. Tá bom? Então, não tem como a gente fugir. Mesmo a gente sendo iniciante, a gente consegue, né, dar esses passos. Qual que é o primeiro passo? Fazer a interpretação, entender as cartas. Mas precisa praticar, né? Então, eu entendi, depois eu pratico, tá bom? Em resumo, é isso. E se você gostou dessa aula, do nosso vídeo de hoje, então já compartilha com um amigo, com uma amiga que gosta de tarô também, que agora vai descobrir que aprender tarô é muito fácil e rápido. Então eu te espero nos próximos vídeos, tem vídeos novos de tarô todos os dias aqui. Então novamente se inscreva, um beijo, até mais!